Bofel. Poderia ser adivinhá-la luminescente. E chamando de sua graça. Não é um título usado nos tempos antigos para as estrelas da manhã. E o monarca dos céus. Ó bondade! Este Magus também poderia ser uma estrela da manhã. A mulher Magus, que tinha um par de óculos grossos, espiou Leilin, sentindo-se tão insondável quanto as montanhas e os mares. Ela não pôde deixar de abaixar a cabeça, sentindo vergonha de suas conjecturas anteriores. Bofel não lhe poupou um olhar. Como a violência não pode ser empregada na biblioteca, o uso dos domínios do Morningstar foi restrito. Ela podia ouvir um pouco do que eles estavam dizendo, mas como essa era uma conversa honesta, não havia nada a ser escondido de qualquer maneira. Oh, minhas desculpas. A informação aqui é tão abundante que esqueci a hora. Leilin se levantou, parecendo apologética. Qualquer um que perturbe um mago imerso no oceano do conhecimento deve ter suas almas chamuscadas nas chamas do nono inferno. Por que eu me importaria? Bofel tinha um jeito muito espirituoso de falar, e Leilin imediatamente formou uma impressão melhor dele. Bofel não ficou nada surpreso com a permanência de Leilin na biblioteca durante todo o dia. Muitos eruditos magos tratariam a grande biblioteca como sua casa ao alcançarem Sky City pela primeira vez. Havia pessoas que permaneciam dentro de alguns meses até mesmo décadas, e se não fosse por ter poucos pontos de informação, elas ficariam lá por toda a vida. Comparado a essas pessoas, Leilin só estava lá há um mês, o que era muito normal. Bofel sentiu que ele parecia ter muitos pontos de informação, mas, novamente, considerando que ele tinha acabado de voltar de um mundo estrangeiro, ele deve ter adquirido grandes quantidades de conhecimento. Então isso era compreensível. Bem, eu vou para lá agora. Leilin colocou o livro de volta em sua posição original. Ele colheu uma grande colheita desta vez, e a grande biblioteca atualmente não tem nada de especialmente útil para ele. Além disso, o monarca dos céus tinha o convocado, e era melhor que ele se arrumasse. Essa era uma parte necessária da etiqueta. E você, jovem senhora? Leilin lançou um olhar para o mago fêmea que só queria se esconder atrás de seu livro. Sua graça, Bofel, e esta, sua graça. Por favor, me perdoe pelo meu comportamento ofensivo. O suor frio já pingava da testa do mago feminino. Embora Sky City fosse uma área pacífica que prestasse atenção à lei, as Morningstars sempre tinham privilégios. No momento em que Leilin ou Bofel a encontrassem com uma ferida nos olhos, ela acabaria em um estado deplorável, mesmo que não agissem por conta própria. Ah, não tenha medo. Quero agradecer-lhe por me acompanhar enquanto estudei para o mês passado. Trate isso como um presente. Leilin riu e o cartão da biblioteca em suas mãos voou para fora. Examinando o cartão da biblioteca feminina do Magus, ele transferiu os pontos de informação restantes para ela. A grande biblioteca agora tinha pouco significado para Leilin, razão pela qual não havia sentido interesses pontos de informação com ele. Isso, embora Leilin achasse que o número de pontos de informações restantes era lamentavelmente baixo, a ponto de quase chegar a zero, essa ainda era uma quantia gigantesca para os Magus femininos. Ela imediatamente gritou de surpresa. Quando ela se recuperou do choque e quis agradecer a Leilin, ela descobriu que eles tinham saído há muito tempo. O ato de sua graça de fornecer ajuda financeira a outros magos é realmente admirável. Bofel não conseguia entender as ações de Leilin, já que as informações sobre ele mostravam que Leilin não era alguém tão caridoso. Ei! Eu estou de bom humor. Leilin riu. Essa explicação deixou Bofel completamente à vontade. Os bruxos eram realmente um grupo de magos que eram muito emocionais. De tão bom humor dos benefícios da biblioteca, eles poderiam de fato recompensar qualquer magia de baixo escalão como quisessem. Esta situação incomum perdeu toda a estranheza quando os Warlocks estavam envolvidos. Bofel não prestou muita atenção ao ato momentâneo de gentileza de Leilin,
e chamou a atenção para algumas coisas que devem ser observadas ao se encontrar com o monarca dos céus. Eu não entendo. Lei Lin imediatamente perguntou a Bofel, sou apenas uma estrela da manhã, porque o monarca dos céus quer me ver. A outra parte era um mago de Brea Kingdom com influência em todo o continente central. Ele tinha controle total das redes de aeronaves e possuía um mundo estrangeiro próprio que havia sido completamente tomado. As estrelas da manhã e as luas radiantes sob ele eram inumeráveis. Esse tipo de pessoa deve, por direito, ser muito superior a ele. Porque houve o repentino desejo de encontrar Lei Lin. Lei Lin já tivera a ideia de fazer uma troca com as coordenadas do mundo da lava, mas nunca expressara esses pensamentos. Algo é suspeito. Lei Lin acariciou o queixo e imediatamente, Lightning de Júpiter veio à mente. Não poderia ser ajudado. Ele tinha poucos inimigos no continente central, e Zagna era o único deles que poderia influenciar a organização por trás da Sky City. Eu estava apenas preocupado que você não viria. Um sorriso apareceu nos lábios de Lei Lin. O coração da cidade do céu era um jardim flutuante em grande escala, formando a paisagem flutuante que dava o título da cidade flutuante. Este jardim, o Drifting Garden, era o coração do poder da Sky City. Foi também a residência imperial temporária de Sua Majestade, o monarca dos céus. Este é Bofel. Afaste-se. Bofel voou até o Drifting Garden com Lei Lin a reboque. O feiticeiro tinha arrumado e agora estava vestido em trajes formais. Quanto mais se penetrava em Sky City, mais os casos de sondagem e detecção, a ponto de a expressão de Lei Lin mudar ligeiramente. Se não fosse por Bofel guiando, seria inconveniente para ele entrar no Drifting Garden sem ser detectado. Olhando para baixo das bordas do Drifting Garden, podia-se ver todos os pontos turísticos de Sky City. Deixou o coração livre e sem restrições. Mais adiante havia uma pista de paralelepípedos. Em ambos os lados do caminho estavam o diabo fungitaro, o néctar intoxicante celestial, e grandes quantidades de outras plantas preciosas das quais Lei Lin nem sabia os nomes. Eles eram numerosos e todos em plena floração. Se não fosse pelo Aiship detectando poderosas runas ali, Lei Lin teria planos de pegar o monte. Depois de caminhar por essa área, chegaremos aos aposentos residenciais de Sua Majestade. Eu só posso acompanhá-lo até este ponto. Bofel riu enquanto falava. Sua Majestade é uma pessoa muito amável, e ele definitivamente, Bofel, parece que você trouxe alguém novo para cá. Isso é contra as regras. Uma outra voz soou. Lei Lin especialmente ficou rígido, sentindo como se estivesse sendo observado por uma cobra venenosa. Ele levantou a cabeça, vendo que parecia ser um magus velho e gentil se aproximando deles. Sr. Stuart. Este é o Duque Lei Lin Farlier do clã Ouroboros, aqui para conhecer Sua Majestade. Bofel fez uma reverência. Ao mesmo tempo, ele apresentou a pessoa Lei Lin em voz baixa. Este é o Sr. Stuart, um mago da lua radiante. Uma vez que Sua Majestade é muitas vezes ausente, ele é geralmente responsável pela gestão de Sky City. Então é o Lord Stuart. Lei Lin fez uma reverência, nem muito entusiasmada nem muito fria. Sua alma sensível imediatamente encontrou um traço de má intenção dirigida a ele. Nesse caso, ele não se incomodaria em ser muito cordial. Essa atitude aumentou rapidamente o desgosto que Stuart já tinha. Ele não se conteve e começou a criticar Lei Lin. Como esperado, é um rapaz sem boas maneiras. Está tudo bem para esse tipo de pessoa se encontrar com Sua Majestade Lord Stuart. Lei Lin é um hóspede estimado da nossa cidade celeste. Bofel tossiu e respondeu com um aviso. A atitude de Stuart era obviamente tendenciosa e ele não podia assistir mais. Sua Alteza, Stuart, você não está em posição de julgar se eu tenho boas maneiras, retrucou Lei Lin sem restrições. Isso imediatamente deixou Bofel perplexo. Esta foi uma lua radiante, uma grande classificação 5 magos.
Em Sky City, ele tinha dezenas de milhares de subordinados sob ele. No entanto, Lei Lin não estava lhe dando nenhuma cara. Na verdade, se a outra parte era apenas um pouco arrogante, Lei Lin não se importava em se humilhar e tratá-lo da maneira como fazia com Ayers. No entanto, Stuart estava obviamente aqui para criar problemas, encontrando uma monstruosidade em Lei Lin antes mesmo de encontrá-lo. Por mais que Lei Lin tentasse suportar isso, ele só seria humilhado e tudo por nada. Portanto, não havia motivo para ser cortês. Boa. Vou te ensinar algumas maneiras agora. Ouvindo o tom de Lei Lin, Stuart estava evidentemente exasperado. Nunca esperou que uma estrela da manhã como Lei Lin falasse com ele dessa maneira. Rumble. A força da alma sem forma era como o mar revolto quando se aproximava de Lei Lin. Ele tinha intencionalmente controlado o poder do feitiço, de tal forma que afetava apenas essa pequena área. Com o controle de Stuart, ele estava confiante de que poderia manter o campo de batalha dentro da área e não alarmar ninguém. Bofel só podia rir ironicamente. Embora ele concordasse que Stuart foi longe demais, ele apenas ficou de lado. HMPH. É um rank 5 tão fantástico em que Lei Lin zombou. Sua força de alma que alcançou 5 estrelas surgindo. O gigantesco fantasma de uma serpente gigante que moem com linhas escarlates apareceu atrás dele, sibilando para Stuart. HSS. A feroz maré da alma formou uma gigantesca cobra negra, colidindo ferozmente com a força da alma de Stuart. Os olhos de Stuart se arregalaram, não esperando ter dificuldades em lidar com Lei Lin. 5 estrelas força da alma. Os Intel não disseram 4 estrelas. Sons crepitantes soaram quando os 2 ataques de força da alma se cancelaram após a colisão. As forças que se desviaram causaram uma explosão. Pac, pac, pac. Os sons de inúmeras correntes rúnicas se quebrando podiam ser ouvidos. As formações mágicas ocultas que Stuart havia criado foram completamente quebradas. Lei Lin cambaleou para trás, com o rosto completamente vermelho. Stuart, por outro lado, permaneceu completamente imóvel enquanto olhava para Lei Lin sem expressão, sem intenção de prosseguir com essa luta. A força desta estrela da manhã antes dele excedeu suas expectativas, e ele era um Warlock de 5 estrelas. Levaria uma grande quantidade de tempo e energia para derrubá-lo. O que era ainda pior era que isso não seria escondido de Sua Majestade, e a expressão de Stuart ficou sombria.